Lei seca. Esse termo o brasileiro já conhece. Está aparecendo muito ultimamente em virtude da pandemia, mas já é adotado no Brasil no trânsito. Se você for beber, não dirija, nada mais correto. E ela também é adotada em momentos vésperas das eleições. Então não é um termo inédito. Só que na história, quando fala-se lei seca, relaciona-se muito à história dos Estados Unidos na década de 20. Tanto que esse tema ele passa a ser explorado tanto por filmes, séries e algumas obras literárias. Esse vídeo é para falar sobre a lei seca nos Estados Unidos na década de 20. Bora estudar! O combate ao consumo do álcool nos Estados Unidos é um movimento bem antigo, mas foi a partir do século XIX que ele ganhou força. Surgiu no país o movimento da temperança, um movimento que combatia o consumo do álcool por qualquer pessoa, dizendo que afetava a saúde mental das pessoas, e tentava inclusive banir da história até passagens bíblicas que aparecia alguma coisa vinculado a álcool. Passagens que surgiu o vinho, Jesus transforma a água em vinho, chegaram a ser alteradas. Ele transformou a água em suco, para que o mundo esquecesse desse consumo desse produto. O movimento ganhou força, muitos políticos conservadores, alas mais conservadoras dos Estados Unidos começaram a apoiar o movimento, só que o sucesso só viria no século XX. Devido à Primeira Guerra Mundial, movimento que os norte-americanos só entram no finalzinho, esse movimento começou a utilizar alguns discursos nacionalistas e até econômicos para ter adesão de políticos ao ideal contra o álcool. A ideia era simples: o cereal gasto para poder produzir bebidas alcoólicas poderia ser utilizado para alimentar nossas tropas em guerra na Europa. E já que estamos numa guerra contra a Europa, é justo gastarmos dinheiro importando cerveja da Alemanha, vinho de países inimigos dos Estados Unidos? De forma alguma. Devido à Primeira Guerra e devido ao crescimento dessa ala conservadora nos Estados Unidos, somado também com o ideal de superioridade moral que os norte-americanos desenvolveram depois da Primeira Guerra, o movimento chegou no seu ápice em 1920. Nesse ano, no dia 17 de janeiro de 1920, o senador republicano Andrew Volstead conseguiu finalmente a aprovação em caráter federal de uma lei apelidada de Lei Volstead, ou que você conhece como o nome Lei Seca. A partir dessa lei estava proibido o consumo, o transporte e a produção de bebida alcoólica. Tiago, mas você vai falar assim, bebida alcoólica tem várias gradações, né? Vários graus alcoólicos. Qual que era o máximo possível? O máximo que eles colocaram era 0,5%. Acima de 0,5% de álcool já é proibido o consumo, o transporte e a produção. Tiago, mas eu não tenho noção, isso é muito ou pouco. Para você ter uma noção, uma cerveja simples, nada muito chique, uma bem básica que alguém consuma hoje, tem mais ou menos 2% de álcool. Isso mais ou menos, tá? Algumas tem 10, 12, eu não sei exatamente. Se você pegar vinho, então, ultrapassa essa casa muito, muito, muito. E 0,5% é praticamente nada. Então ninguém podia consumir, porque isso era algo que denegria a moral, acabava com a saúde do norte-americano. Sem contar, é claro, que o álcool sendo banido, segundo a visão deles, resolveria problemas sociais. O próprio senador Andrew Volstead disse que as prisões ficariam vazias se o álcool parasse de ser produzido, consumido e transportado no país. Aí você fala, Thiago, mas da onde veio isso? Tudo bem, a gente sabe que algumas pessoas que exageram no consumo acabam tendo reações, acabam cometendo atos extremamente exagerados e perigosos. Mas a origem dessa crítica ao álcool, ela pode vir tanto do movimento puritano que colonizou os Estados Unidos, como o destino manifesto, aquele ideal que os norte-americanos utilizaram para justificar sua expansão para o oeste, na qual eles se colocavam como aqueles portadores da razão e da palavra para levar o desenvolvimento, e também pela ideia simples de alguns grupos julgarem
que as suas ideias podem ser decretadas contra aqueles que vão contra o seu ideal. Chegaram ao ponto, para você ter uma noção, de criar justificativas científicas do mal do álcool de forma um tanto quanto exagerada. Como eu disse, a gente sabe que sim, traz um grande mal o consumo excessivo, tá? Alguns cientistas até defendem que um consumo moderado pode até beneficiar a saúde das pessoas, mas naquela época diziam que se você bebesse um pouquinho de álcool, você podia até sofrer combustão espontânea. Então, o exagero sempre foi a marca de alguns grupos que buscam decretar as suas ideias. Mas aí você fala, Thiago, se proibiu então transporte, comércio, né, o consumo, deu certo? Deu certo. Você pode me dizer, dá certo proibir? Infelizmente, para eles não. As pessoas que queriam consumir bebida alcoólica buscavam de outras fontes, às vezes no Canadá, às vezes na América Central. Muitas pessoas chegaram ao ponto de se disfarçar de padres para poder ter acesso ao vinho utilizado em alguns rituais religiosos. Começaram a fazer mistureiras, criações caseiras, muito graves até para a saúde de quem consumia. Não é à toa que às vezes você enfeitava o copo com algumas frutas, misturava alguns sabores para poder disfarçar a péssima qualidade da bebida. Faziam garrafas improvisadas e bares clandestinos, o chamado Speak Easy. Loja de Animais Mon. Nota do dia, Springfield. Com a proibição sendo cumprida, a sobriedade dos bares foi quebrada pelo seu barulhento vizinho, o Boteco Clandestino. Ainda bem que voltou aos negócios. Foram umas horas assustadoras. Bares que rolavam dentro, que ocorriam dentro das cidades, porém muito disfarçados, tendo que ter um código secreto, tendo que ter uma informação privilegiada para saber onde ficava. E a consequência disso, claro, além das pessoas passarem mal, muitas pessoas passavam mal, algumas pessoas ficavam cegas temporariamente por conta dessa mistureira de bebidas sem um controle mais rigoroso de alguma instituição. Algumas pessoas morreram porque eram verdadeiras doses de veneno essas bebidas clandestinas, e a criminalidade explodiu. Em que sentido? Aumentou muito. Porque se é proibido, aquele que quer ter acesso, ele aceita pagar mais, porque é proibido. Surgem nos Estados Unidos grupos especializados em trazer bebida alcoólica ou produzir bebida alcoólica clandestina. Entre os grupos de criminosos mais famosos, tem aquele que eu sei que você já ouviu falar, que aparece em série, aparece em filmes, os famosos gangsters, que eram criminosos que já trabalhavam com empresas de segurança, já trabalhavam fazendo ali agiotagem, já trabalhavam com prostituição e encontraram um novo ramo que dá muito lucro, que é o comércio de bebidas ilegais. Então o efeito esperado por esses grupos que tanto bateram na tecla para criar a lei seca, para instituir a lei seca, foi o contrário. A violência aumentou demais, a criminalidade nos Estados Unidos cresceu muito, até a taxa de homicídios passou ali, aumentou mais de 30% dos anos anteriores à lei seca. Tá, Thiago, e como isso irá se resolver? A princípio não se resolveu, só se combateu a ideia de quem consome ou quem faz esse tráfico de bebidas ilegais. Porém, em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, com a crise do capitalismo mundial, as ideias norte-americanas mais conservadoras foram perdendo espaço. E as políticas norte-americanas para incentivar o consumo encontraram na bebida alcoólica, no consumo dessa bebida, uma forma de ajudar a resgatar a economia. Em 1933, dentro do pacote de melhorias adotadas pelo presidente Franklin Roosevelt, estava o fim da lei seca. Por mais que a bebida alcoólica, sim, traz alguns malefícios, o comércio dela legalizado gera impostos, gera emprego, e se for bem regulamentado e as pessoas bem educadas em consumir, os males tão criticados, tão esperados ali, ou no caso predestinados por alguns grupos, poderiam ser evitados. E foi o que ocorreu. Então, a partir da década de 30, comecinho da década de 30, a lei seca foi abolida, mas ainda assim
é um tema para vários filmes, várias séries, várias obras literárias que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Tanto de gangster, como de algum gangster específico, como Al Capone, que ficou bem famoso na história como um dos grandes ícones desse tipo de prática, dessa época que os norte-americanos viveram. Então, moral da história é simples, né? Algumas práticas podem ser, sim, melhoradas, podem ser reduzidas se forem adotadas por intermédio de uma educação, de um processo, de uma instrução. Decreto, lei, imposição sempre gerou efeitos meio que grotescos na história. A reação, infelizmente, sempre foi a pior possível. Tudo bem? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, colabora com o canal, curte, segue o canal, compartilha com seus amigos, ajuda, né, o canal poder crescer para trazer mais conteúdos. Eu nunca pedi nada para vocês na vida, vou pedir nesse vídeo. Colabora, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.